Alô, então boa noite a todas e todos. Meu nome é Antônio, eu sou aqui da Tapera. É um prazer receber aqui vocês aqui essa noite, mais uma noite aí para discutir os temas mais importantes aí da nação, aí, nesse momento importante que nós estamos aqui, com grandes convidados, por ocasião de lançamento de 2 obras, né, quer dizer, o lançamento do Resgatar o Brasil, mas também a gente está aqui com ódio como política também, são 2 obras. Xará chegando aí, venha. E, enfim, então, só para registrar as boas-vindas a todas e todos aqui, e agradecer à editora Contracorrente e à editora Boitempo por nos conceder o privilégio de receber essas conversas, os convidados, o lançamento. Estamos juntos aí nessa parceria aí, que é importante aí. Então, eu vou passar a palavra para o meu xará aqui, de outras palavras, Antônio Martins, está chegando aqui, que vai fazer aqui um rápido comentário aqui, depois vai passar a bola para os demais convidados aí. Tudo bem? Valeu. Obrigado. Boa noite, gente. Desculpe o atraso. Obrigado pelos debatedores e para todo mundo por ter vindo. Acho que vocês têm já coisas a dizer, mas eu gostaria de propor 2 questões comuns. Tanto os livros que nós estamos lançando hoje, quanto alguns que foram lançados recentemente, o Economia para Poucos, feito por um conjunto de economistas da Unicamp e de outros lugares, o esforço do Eduardo Fagnani na plataforma de política social tem se concentrado em fazer um inventário dos retrocessos que a gente viveu nesses 2 últimos anos, que nós todos sabemos que foram e estão sendo avassaladores. É evidente que a nossa principal preocupação, faltam 12 dias para as eleições, é interromper essa marcha, interromper esse tsunami, criar condições para a gente repensar de novo o país, os direitos, uma nova proposta de nação. Mas a questão que eu colocaria para vocês, em face do lançamento desses novos livros hoje, dos que têm saído, são 2. Primeiro, como foi possível haver um retrocesso tão rápido em tão pouco tempo? Quais as bases? Por que eram tão frágeis as bases de um avanço que a gente julgava consistente nas políticas sociais, na economia, na posição do Brasil internacional, etc. E segundo, na hipótese que agora parece ser mais possível da gente agora, no dia 7, no dia 21, vencer o golpe, vencer a ameaça fascista, começar a inverter essa enorme onda de retrocessos, por onde desfazer? Eu lembro que, no final da ditadura, a gente falava em entulho autoritário. As principais estruturas da ditadura tinham sido vencidas, mas ainda a Lei de Segurança Nacional, o aparato repressivo, em parte, o AI-5, mas ainda sobrava um entulho autoritário. Agora, há um lixão autoritário e de restrição de direitos que não está em entulho ainda, está completamente montado. E nós vamos enfrentar, ainda na hipótese de um governo progressista, um Congresso reacionário, uma mídia extremamente reacionária e um judiciário também. Então, como começar a desfazer essa montanha de lixo autoritária? São essas questões que eu sugiro para vocês, além do que vocês já trouxeram para cá. Alô? Muito boa noite. Muito honrado de estar nesse projeto, nesse livro, organizado pelo José Souza, pelo Rafael Valim, e que conta com tão grandes autores aqui presentes. Aqui o Ladislau, o Nassif, o Marigoni. Eu escrevi nesse projeto um ensaio, um artigo sobre tributação, porque um dos elementos de controle, de dominação, é justamente você tirar esses assuntos que são mais relevantes de economia, deixar isso abstrato e deixar a sociedade fora das discussões dos assuntos que são mais fundamentais para poder a gente mudar as estruturas, para poder a gente
melhorar e dar o rumo de emancipação para o país, para a civilização, que o Antônio estava falando agora, que nos perdemos no meio da história, e que vamos retornar e vamos recuperar isso aí. Então, quando vai falar de tributação, a dificuldade é encontrar que tema a gente deve falar sobre isso aí, porque é bastante amplo. Eu participei de outro projeto junto com o professor Ladislau, também o Reforma Tributária Solidária, que ali fizemos um grande estudo, um largo estudo sobre isso. É gratuito, pode baixar, inclusive, esse livro do Solidária no PDF, né, na internet. Mas esse é um ensaio de 20 páginas, é um ensaio breve, né, de 20 páginas, para poder capacitar o eleitor, para poder dar informações, para se discutir publicamente esses assuntos, principalmente agora na eleição e logo após a eleição, a cobrança do que vai acontecer e a sustentação de bons projetos. Então, o assunto que eu escolhi, já que o espaço é limitado, o assunto que eu selecionei para falar foi o assunto da carga tributária. Porque a carga tributária, ela tem uma fonte de ideologia, uma fonte de desinformação dentro da sociedade muito forte, então vamos enfrentar isso aí. No artigo falo de vários casos, várias tentativas de ideologizar isso aí, está lá exemplificado com detalhes. Aqui com vocês eu vou escolher falar assim, genericamente do assunto mais básico para você poder discutir publicamente esse assunto, discutir na sociedade. Vamos simplificar essa questão de tributos para 2 impostos. Vamos dizer que só existem 2 impostos, o imposto de renda e o ICMS. O imposto de renda que você paga diretamente, né, ao Estado, a relação direta, um imposto direto, e o imposto indireto, como o ICMS, que está em todos os produtos que você compra no supermercado, que você paga sem nem sentir. O imposto de renda, você sabe aquele momento que você faz a declaração, entregou lá, mas o ICMS não. O ICMS é um imposto indireto. Você paga para o merceeiro e o merceeiro é que recolhe para o Estado. Você não paga diretamente, você paga indiretamente. Primeira diferença entre esses 2 impostos. Pobre não paga imposto de renda. O pobre paga ICMS. O imposto indireto é uma tributação mais dirigida, especialmente aos mais pobres. A metade, mais ou menos, aproximadamente, de quem ganha até 2 salários mínimos, a metade dessa renda vai para o ICMS, vai para os tributos indiretos. A carga tributária indireta consome quase a metade da renda de quem é pobre. Então, estou dando um conceito genérico, a gente vai precisar fazer generalizações, senão a gente não consegue conversar. Tá? Então, esse é o comportamento desse tributo. Os mais ricos, o imposto de renda é o imposto mais representativo. Se a pessoa é muito rica, a maior parte do que ele ganha dificilmente vai ser salário. Geralmente é lucro, por exemplo, de uma empresa. Então, você tem um imposto de renda sobre os lucros. No Brasil, assim como a Estônia o fez e os 2 únicos países do mundo, nós resolvemos, em 2005, isentar o imposto de renda sobre distribuição de lucros. O imposto que rico paga, a gente foi lá, interviu e isentou. Então, o que a gente conseguiu foi que a carga tributária brasileira, mais um conceitozinho, são muito poucos conceitos, a gente pode discutir isso publicamente. A carga tributária brasileira ela ficou regressiva. Pobre paga muito imposto e rico paga pouco imposto. Como se diz no jargão, aqui o Brasil é o paraíso fiscal dos super ricos. Tem uma comparação fácil, que a gente enxerga bem isso, é colocando a carga tributária, pega os países da OCDE e a gente colocar o Brasil, comparar a carga tributária brasileira com como se arrecada na OCDE. A carga tributária indireta do Brasil, dentro dos países da OCDE, levantamento que a Receita, inclusive, publica todos os anos, né, sobre a carga tributária brasileira, ela é a segunda mais alta nos impostos indiretos, nos impostos que incidem sobre os mais pobres, principalmente. Já nos impostos que incidem sobre patrimônio e renda, se a gente colocar lá na OCDE, a nossa alíquota marginal mais alta, ela é a menor de todos os países da OCDE. Nós somos pouco representativos nos impostos para os ricos
e nós somos muito cruéis, muito duros nos impostos para os pobres. Então, por isso que a gente diz que a nossa carga ela é regressiva. Por isso que o mundo tem uma agenda da progressividade. Com a agenda da progressividade você consegue ser mais justo. Mas a questão não é só ser mais justo. Ser mais justo já seria um ótimo argumento. Mas a questão não é só essa. Essa questão da carga tributária, ela vem junto com um problema econômico. Um problema complexo de economia, de ideologia na área econômica. É um outro jargão da economia que a economia, para se discutir a economia na sociedade hoje, há matemática de mais e história de menos. Existe uma teoria americana, existe uma ideologia americana, principalmente associada aos Estados Unidos. Will Rogers, um presidente americano no final do século XIX, chamada Trickle-Down Economics, chamada economia de cascata. É aquela ideia que todos vocês já ouviram, né? Que vamos dar benefício às classes mais altas, aos mais ricos, porque se você der benefício aos mais ricos, esse dinheiro cai para os mais pobres, criam empregos, eles investem, e isso aí todo mundo vai ganhar. Se a gente favorecer a quem ganha muito, todo mundo vai ganhar. Nunca houve comprovação científica disso, nunca houve. Né? Se estuda história econômica, você não precisa ser economista para isso, para saber isso aqui funcionou. Não, isso nunca funcionou. Né? Isso foi uma ideologia e se mantém na história, o trickle-down economics, porque é interessante para quem ganha muito. Então, você consegue manter uma bobagem desses anos, esse tanto tempo, porque justamente isso, ideologicamente, favorece a quem tem muito dinheiro. O que isso faz, o que se diz é que o que ela funciona e faz nos países, na verdade, é um trickle-up economics. Ela termina pegando o dinheiro de quem está do lado de baixo e joga para cima. Termina aumentando a desigualdade. Principalmente, acredito, com o neoliberalismo. Claro que isso não é uma coisa nova, né? Galbraith escrevia sobre isso, Celso Furtado escreveu sobre isso, o próprio Gessé, que tem um livro sobre desigualdade. E existe uma espécie de centralidade do assunto da desigualdade no nosso tempo. Vocês vão ver aí um quarteirão de Nobel de Economia escrevendo o livro sobre desigualdade. Né? O Krugman, o Stiglitz, Preço da Desigualdade, Angus Deaton, Piketty, que ficou muito famoso, né? Escrevendo sobre esse assunto. No Brasil, Oxfam tem um belo trabalho sobre desigualdade. Desigualdade é central para a economia. Uma economia menos desigual é uma economia mais estável e uma economia que cresce. Não é uma questão moral você enfrentar a desigualdade e você ter progressividade. É uma questão econômica. Com menos desigualdade, você tem mais desenvolvimento. Isso é uma premissa da área da economia. Isso não é uma premissa moral. Isso é uma questão de eficiência. Isso é uma questão econômica. Ora, a tributação, vou juntar os dois assuntos, a progressividade é determinante para que se combata a desigualdade, porque justamente você vai tributar mais o andar de cima e jogar isso para o andar de baixo em benefício social, em transferência de renda, que são os serviços públicos. Os serviços públicos são uma verdadeira transferência de renda. Então, você favorece quem está no andar de baixo, você dá força para a demanda e as economias, assim, ficam mais estáveis. Muitos escreveram sobre isso, né? Eu estou tratando, mais uma vez, de forma simplificada, com na metade do artigo, tratando sobre esse assunto. Então, a gente entendendo a questão da necessidade de transformar numa prioridade a progressividade e afastando essas ideologias econômicas, essa é uma forma fácil da gente falar sobre carga tributária. Então, jamais dizer que não vamos aumentar tributos, como o ex-ministro falou, né? Se não fizer isso, eu vou aumentar tributos. Você não pode falar esse assunto não é unívoco. Não existe assim, os tributos. Você tem o tributo do rico e o tributo do pobre. Um está alto, o outro está baixo. Por que você fala, vou aumentar? Que história vou aumentar tributos? Não, você vai precisar baixar um e precisa aumentar o outro. Né? Precisa fazer as duas coisas. Então, essa palavra de aumentar a carga tributária não tem o menor sentido. Não pode ser tratado como um assunto unívoco. Isso é um assunto que tem uma divisão. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, André.
Desculpa pela limitação do tempo, mas nós temos um conjunto de tempo aqui limitado também. Obrigado pela sua fala tão didática. Nós estamos lançando também o livro Ódio como Política, organizado pelo Esther Solano, e que tem aqui a Camila Rocha como uma das autoras. Eu te peço, Camila, para falar agora, para a gente fazer uma distribuição mais equânime aqui dos lançamentos. Bom, boa noite. Meu nome é Camila Rocha. Na verdade, esse livro é uma coletânea de pequenos textos. É um livro de intervenção política, foi organizado pela professora Esther Solano. E eu contribuí com um pequeno texto de 5 páginas para o livro, mas tem vários, são mais de 15 pequenos textos, abordando esse fenômeno do avanço das direitas, das novas direitas, recentemente, e a partir de vários... procurando enfocar vários aspectos, né? Acho que a intenção foi um pouco montar um mosaico desse fenômeno, né? Falar desse fenômeno a partir de vários pontos de vista, E, bom, acho que pensando um pouco, quer dizer, nisso que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que é interessante pensar um pouco as origens disso, que é um pouco que na verdade, eu estou terminando meu doutorado na Universidade de São Paulo, sou cientista política, e eu estudo justamente grupos e organizações das novas direitas, né? E eu fiz uma série de entrevistas, então eu procuro ter uma perspectiva um pouco mais interna desse fenômeno. Assim, eu conheço boa parte das lideranças e dos militantes das novas direitas, sejam ultraliberais ou conservadores. E, na verdade, assim, eu acho que é um fenômeno, vamos dizer, que tem uma... Ele acabou tendo uma penetração na sociedade civil muito forte, porque, na verdade, teve uma construção razoavelmente paulatina disso. Na verdade, eu vou falar de forma bem resumida, porque eu sei que a gente não tem muito tempo, mas, só para vocês terem uma ideia, vários das pessoas que hoje militam e lideram grupos e movimentos ligados às novas direitas começaram a se formar politicamente, a se unir, a se organizar, ainda no final do primeiro governo Lula, né? Eles começaram principalmente em fóruns de internet. Na época não tinha nem Facebook, era o Orkut, não sei se vocês lembram. A maioria eram jovens universitários, profissionais liberais, gente que gostava muito de mexer na internet, às vezes tinha até empregos relacionados a isso na época. E bom, obviamente o Olavo de Carvalho teve um papel bastante grande nesse sentido, né, central, porque ele começou já em 98, tinha um blog, depois, em 2002, criou um site colaborativo chamado Mídia Sem Máscara. Então, quando o Orkut foi lançado no Brasil, em 2004, ele já tinha 2 comunidades, né, de pessoas que acompanhavam a produção dele. E essas pessoas, na verdade, que depois deram origem às novas direitas, circulavam nesses fóruns, nessas comunidades, nesses espaços, que elas, na verdade, se sentiam mais, vamos dizer assim, entre aspas, protegidas, porque, na época... quer dizer, isso, né, à medida também que o Lula se reelegeu, que o lulismo foi se tornando, né, cada vez mais popular, essas pessoas se sentiam inibidas de falar que eram de direita, de se afirmar, de afirmar suas ideias em espaços públicos. Isso eu estou pensando principalmente, inclusive em ambientes principalmente em ambientes universitários, né? Então, por exemplo, começaram, já mais para o final do segundo governo Lula, começaram a se formar, por exemplo, chapas para centros acadêmicos, grupos de estudo. Tem muitos grupos de estudo hoje para estudar autores de direita. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que foi um fenômeno que ele foi crescendo de forma paulatina, eu acho que de forma até meio silenciosa, né? Muita gente não estava meio percebendo isso acontecer. E que, na verdade, assim, a gente fala direitas no plural, porque esses grupos têm tensões importantes entre eles, eles disputam, eles têm ideias diferentes para o país, inclusive estrategicamente, do ponto de vista político, eles também pensam diferente. Mas, quer dizer, isso tudo foi num crescendo, né? Veio num crescendo, e aí o próprio Jair Bolsonaro, ele sempre teve uma base eleitoral mais ou menos estável
em torno de 80 a 100 mil votos, que era uma base eleitoral ligada a famílias de militares, né, no Rio de Janeiro. E aí ele também começou, ele foi um político que começou enfim, frequentar a internet também de forma razoavelmente precoce, em comparação com outros políticos, e também passou a fazer parte, passou a ser um dos personagens que compõem esse ecossistema que eu estou descrevendo um pouco para vocês. Né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em 2014 foi quando o Bolsonaro conseguiu, de fato, se firmar como uma das figuras mais importantes para as novas direitas, porque ele foi reeleito com mais do que 4 vezes mais do que normalmente ele tinha de votos, né? Foi eleito com quase 500 mil de votos e conseguiu eleger também pela primeira vez o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, com 80 mil votos. Então, quer dizer, e aí, bom, quando a Dilma ganhou as eleições em 2014, quer dizer, já tinha todo esse caldo na sociedade civil, tudo isso acontecendo, todos esses estava muito capilarizado, isso no Brasil inteiro, tá? Não era só eixo Rio-São Paulo, não, é no Brasil inteiro. Assim, tinha gente no grupos de estudo no Ceará, grupo no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, várias organizações, estava muito capilarizado na sociedade civil. É claro, não eram. Estou falando aqui de cerca de alguns milhares, poucos milhares, 1.000, 2.000 pessoas, só para vocês terem uma noção, não é que também é uma. Mas estava acontecendo ali uma coisa importante, e aí, tanto que a primeira manifestação pró-impeachment, que aconteceu dia 1º de novembro de 2014, foi o primeiro ato. Esse pessoal já estava saindo na rua, fazia pequenas manifestações, participava de manifestações contra a corrupção, 2011, 2012 teve, alguns participaram da Marcha Maconha, junho de 2013. E aí, quando chegou em 2014, vamos dizer, todas as direitas se encontraram, pelo menos as que estavam aqui em São Paulo, se encontraram na rua, deu cerca de 2.000 pessoas, e dali a coisa ganhou uma outra dimensão. Então, tudo isso só para dizer que, quer dizer, é um fenômeno bastante complexo, eu diria, porque reúne não só uma militância, que talvez essa seja que a gente tenha mais contato, né, uma militância que agora sai para defender o Jair Bolsonaro nas ruas e que vai votar nele e tudo mais, mas também uma militância que tem a ver com intelectuais, com organizações civis, que estão nas universidades, que estão, alguns estão no governo. Então, são uma rede muito mais capilarizada e muito mais extensa na sociedade civil. Então, acho que é importante levar isso em consideração. É mais isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado, Camila. Essa reconstituição de história recente é muito importante, assustadora, mas mostra também que há espaço para que outras ideias construam redes semelhantes. Eu queria pedir para o Nassif, que também é estudioso da internet, e escreveu capítulos sobre os oligopólios da mídia aqui no Resgatar o Brasil, para que continuasse. É só uma observação sobre o Olavo de Carvalho. O Olavo realmente foi o pai de todos aí. É um sujeito muito interessante. Ele não é. Teve muitos caras que vieram para a direita com um baita oportunismo quando a mídia abriu o mercado para a direita, mas ele tinha todo um estoque de adjetivação, os poetas que ele gostava, os intelectuais que ele gostava, que foi replicado. Eu tenho uma passagem com ele muito interessante, que eu escrevi um artigo uma vez, mencionando um artigo dele sobre ciência e demência, quando o intelectual fica prisioneiro, que se aplicava aos economistas, né? Ele fica prisioneiro da teoria que ele ajudou a desenvolver, daí ele começa a olhar a realidade não bate com a teoria dele, né? Então, a teoria foi tudo para ele, foi graças àquela teoria que ele ficou conhecido, ele deve tudo à teoria, né? Então, como ele é um sujeito inteligente, ele pega e desenvolve uma teoria para provar que o que ele está vendo, ele não está vendo. Daí eu escrevi elogiando, ele era maldito na época, daí ele me escreveu, foi jantar em casa. Um cara muito agradável, jornalista, assim, do Jornal da Tarde. Ele falando, não, porque o pessoal do Banco Central são os únicos que garantem aqui o capitalismo. Eu falei, Olavo, esse pessoal do Banco Central, com essa taxa de juros, está arrebentando com a iniciativa privada. Daí, 2 dias depois, ele escreveu um artigo dizendo que a arma do Fernando Henrique para implantar o comunismo aqui era o Banco Central. Mas eu pessoalmente, eu gosto dele. Eu acho que é um
intelectualmente honesto e completamente pirata, mas é... Bom, eu escrevi sobre a mídia, a catalisação da mídia. O discurso de ódio, ele teve realmente as redes sociais tiveram o seu papel, mas o grande perfil das redes sociais eram os jornais, televisão especificamente. E foi essa catalisação, eles pegaram aqueles recursos imemoriais da imprensa, desde que virou imprensa de massa, né, que é definir um inimigo e passar a demonizar o inimigo, né? Você tem dois recursos que a mídia sempre utilizou. Um é essa, que eu digo, é a síndrome do vampiro, né? Você pega o inimigo, você transforma ele num cara invencível, que infunde medo em todo mundo, e a mídia é a única que consegue te defender contra aquele cara, né? Depois da redemocratização, você teve muitos vampiros que foram criados aí. O Quercia era vampiro, o Maluf foi em determinado momento. O ACM nunca foi, porque ele sempre ajudou a mídia, né? O ACM fazia parte dos outros, né, dos homens de bem lá. O Dirceu, o Lula, independentemente das motivações, ela sempre precisava ter o inimigo lá para poder crescer junto ao seu leitor, né? E, do outro lado, os homens de bem, né? Demóstenes Torres, o Carlinhos Cachoeira, que era um empresário de entretenimento, lá quando montou os pactos com a Veja. Eu estou com um livro maior, que deve sair pela Contracorrente aí, proximamente, historiando mais isso aí. Mas o ponto central é o seguinte: se você pega o capitalismo liberal, o cartel sempre foi considerado, desde que vem o caso da Standard Oil, como um inimigo de mercado. O cartel permite você impor preço, o consumidor fica à mercê do cartel. Quando se trata de mídia, o produto mídia, que é muito similar numa sociedade de consumo, aos bens de consumo de uma maneira geral, daí você está mexendo com a essência da democracia, né? Então, você tem o seguinte, você tem uma instabilidade, aí os cientistas políticos podem falar melhor do que eu, mas você tem uma instabilidade social que vem nas democracias de mercado, porque você não tem mais aquela garantia: se eu nasço servo, eu morro servo; se eu nasço nobre, eu morro nobre. Então, essa instabilidade sempre foi utilizada pela mídia, desde lá, o meu próprio Pulitzer lá atrás, o Hearst lá atrás, os primeiros grupos de mídia, como um fator de mobilização. Então, quando você pega, por exemplo, a invasão de Cuba pelos Estados Unidos, na guerra com a Espanha, lá atrás, no começo das redes de mídia, aí eles chegavam a dizer que os espanhóis praticavam canibalismo e tudo para jogar a opinião pública e obrigar o governo a entrar na guerra aí. Vamos pegar, em termos práticos, como que essa catalisação levou às grandes negociatas aqui no Brasil recentemente, né? Um dos pontos foi a questão da Petrobras está quebrada. Foi repisado aí pela Globo News, pela mídia, todo dia: Petrobras está quebrada, está quebrada, está quebrada, está quebrada. Em cima desse bordão, que era um bordão falso, mentiroso, a Petrobras, no auge da crise, aí ela enfrentando a crise interna aqui brasileira, enfrentando queda de preços de petróleo internacionalmente, que foi o grande fator as duas coisas que prejudicaram a Petrobras. Ela colocava títulos no mercado de Nova York, chegou a colocar bônus perpétuos lá, para o público mais exigente que podia ter, que eram os grandes bancos internacionais. A demanda superava em 3, 4 vezes a oferta. Então, isso é a maior prova que ela nunca esteve ameaçada. E aqui você martelava, a Petrobras está ameaçada, vai quebrar para quê? Para legitimar a venda de ativos da Petrobras pelo parente. Os ex-presidentes da Petrobras lançaram, algum tempo atrás, a gente publicou no GGN, um artigo mostrando o que era a lógica de uma indústria petrolífera. Ela tem que ser integrada, ela tem que ter a distribuição, tem que ter o transporte, tem que ter... Porque, sendo uma indústria monopolista nos seus países, ela está sujeita a controle de preço em determinadas circunstâncias. Agora, por exemplo, com o petróleo explodindo, teria que ter algum colchão para impedir esse repasse para a população. Então, a integração ela é central para a garantia, para a competitividade dessas empresas. E nos últimos anos, nas últimas décadas, o que nós tivemos? Todos os países, grandes produtores de petróleo, passaram a investir nas suas próprias estatais,
como um fator de segurança energética e de garantia para o futuro. A Noruega é o principal exemplo aí. Então, à medida que você coloca, está quebrada, você justificou a venda. No momento, por exemplo, o refino aqui. A Petrobras praticou uma política de preço no refino, aumentou o preço de tal maneira que viabilizou a importação de produtos refinados. Então, o Brasil passou a exportar petróleo bruto e a importar produtos refinados, tendo capacidade ociosa nas refinarias da Petrobras. Então, tudo isso foi montado para você abrir espaço. E, gozado, o grupo que mais foi beneficiado aí foi a Trafigura, que é uma comercializadora de petróleo que tem escândalos monumentais em Angola, que passou a comprar os ativos da Petrobras na América Latina, e que um representante dela, aqui no Brasil, foi preso pela Lava Jato, Marcondes Ferraz, logo depois liberado, e a acusação que pesou contra ele foi de ter feito logo para uma outra empresa, não para a Trafigura, né? Então, esse foi um caso clássico aí de manipulação. O segundo caso, a Eletrobras. Eles fizeram a mesma jogada que fizeram com distribuidoras lá atrás. Você tinha o 3G, que é o grupo do Lema. O 3G, eles entraram como sócios da Eletrobras e passaram a divulgar estudos mostrando de quanto que deveria ser o valor contábil da Eletrobras. Dava 12 bilhões. Alguns cálculos muito por cima, estimam que a Eletrobras tem ativos avaliados aí em 500 bilhões de reais. 500 bilhões. Desde o preço de concessão, o que ela tem de... O valor contábil não serve para nada. O valor contábil é contábil. Nenhuma empresa é vendida pelo valor contábil. E eles difundiram essa questão do valor contábil, tentando preparar a venda da Eletrobras. E com um golpe terrível, que, se consumado, aí acaba com a competitividade da economia brasileira, né? A Eletrobras, ela garante uma estabilidade nos preços de energia, porque ela é uma grande geradora de energia. Então, tem a energia contratada, ou seja, são contratos. E quando uma usina é amortizada, depreciada, o custo de geração da energia é mínimo, é um custo mínimo. Então, o que eles iriam fazer? Vender a Eletrobras, a geração também, e, no momento seguinte, descontratar a energia. Ou seja, a energia seria jogada no mercado pelo preço de mercado. Significaria triplicar, quadruplicar o preço de energia no Brasil. Então, nesses dois casos, o que foi o pano de fundo aí? Foi a catalisação da mídia, a Globo News, principalmente, batendo diariamente, a Eletrobras quebrada, a Petrobras quebrada, e, em cima disso, você preparando o terreno para essas jogadas, né? A catalisação da mídia, além de permitir grandes negócios, ela é central para o jogo democrático. Se você tem um modelo que todo poder emana do povo, a eleição é um ponto central, e o povo tem que ser, as informações têm que chegar organizadas para o povo poder decidir, você vê o que significa essa catalisação da mídia, né? O Haddad, ele tem colocado aí... daria para a gente discutir depois. Aí, o Haddad tem uma grande condição aí de recuperar a economia e o emprego de cara. Isso a gente pode falar em outro momento aí. Agora, o que ele tem colocado como peças centrais aí do seu governo, ele não tem aquela retórica inflamada do Ciro, mas ele tem alguns pontos de convicção que ele tem repetido. Um é essa questão do cartel da mídia, que é um ponto central você... E outro, cartel de bancos. Quer dizer, hoje nós temos aí um sistema bancário que tem 5 bancos aí para... E você tem essas plataformas que foram criadas aí para venda de produtos XP e aquela outra picareta, para empíricos, que estabelece um controle sobre os investimentos aí monumental, em termos de cartel mesmo, né? São os 2 pontos que ele tem colocado, e mais a reforma fiscal, tributária, que isso aí vale uma discussão também, que você tem um pessoal querendo trocar ICMS tudo pelo IVA, que não vai mudar essa relação de impostos de pobre e imposto de rico, né? Agora, a questão da mídia, quer dizer, o ponto da Globo, a Globo é o... Quer dizer, não existe, em termos globais, aí um grupo com o poder que tem a Globo, né? A maior emissora de TV aberta,
o maior conteúdo de TV fechado, o maior jornal do Rio de Janeiro, a maior rede de rádios, o maior portal, que é o G1. Esse vai ser um desafio muito grande, porque a Globo, a família, quando terceirizou aí a Globo para jornalistas e tudo, eles não... A gente critica muitos políticos que não pensam o Brasil no longo prazo. Então, o cara ele quer viver intensamente o presente, apronta todas aqui, e a conta vai para as outras gerações. A Globo, mais ou menos, foi isso que ocorreu, né? Tiveram um poder absurdo, também podemos discutir depois por que chegou a esse nível aí, enfrentando o governo mais indefeso da história republicana brasileira. Uma vez entrevistei o Felipe Gonzalez, ele falou, já estava grande aí a campanha de mídia, ele falou, não tem nada mais poderoso que a caneta de um presidente da República se souber utilizar a caneta, né? Mas a Globo ela chegou num ponto de não retorno, né? Essa falta de estratégia para trabalhar com excesso de poder tornou ela uma ameaça, seja quem for o presidente, né? Não dá, ela tem um poder hoje maior que o poder de Estado, sem ser Estado. Isso não existe, pô. Então é o seguinte, ou você muda a sede do governo lá para o Jardim Botânico, ou enquadra a Globo. Esse vai ser um grande desafio também, e a questão das redes sociais também. Hoje nós tivemos um outro caso aí do Fernando Moraes, o nocaute, que foi censurado novamente pelo Facebook. Amanhã eu estou, até de manhã, fazendo uma conversa com o Pedro Serrano, que você tem uma legislação aqui que separa o que é opinião individual do que é o direito à informação jornalística. Então, quando você pega as redes sociais, você tem as opiniões individuais, você tem os fakes, você tem tudo, mas você tem o exercício do jornalismo lá. E as redes sociais hoje são o principal instrumento divulgador de informações. Então, elas têm que se submeter aqui às prerrogativas do jornalismo. Não pode exercitar esse tipo de censura como exercitam hoje. Aí é a segunda vez. Outro dia pegaram o Viu o Mundo também, e depois voltaram atrás, né? Mas, em suma, esse vai ser um dos debates centrais aí do próximo governo, e esperamos que não haja recuo aí da parte do Haddad, que certamente vai ser o nosso futuro presidente. O Nassif falou do poder do capital financeiro, e nós temos aqui uma pessoa que ia deixar para o final, mas vai ter que sair. O Ladislau Dalbor, que está lançando a segunda edição da Era do Capital Improdutivo, e acabou de ser premiado pelo Conselho Federal de Economia por essa obra. Com você, Ladislau. Eu virei economista do ano, no ano que uma desgraça econômica. Ainda mais na minha idade, fui receber o prêmio lá em Porto Velho. Francamente, essa gente. Deixa eu primeiro tocar um ponto que o Antônio levantou no começo. Como é que conseguiram desmontar tão fácil, né? Tem um negócio que é muito interessante, que a gente estuda, né, em ciência social, que é interesse difuso e interesse pontual. Se a gente fizer uma pesquisa no Brasil sobre quem quer manter a Amazônia, provavelmente você terá 98% de gente que quer preservar a Amazônia. Entre os 98%, os milhões de brasileiros que querem preservar a Amazônia, e o interesse pontual de um grupo, que está articulado porque tem ali o mogno colocado na prancha, no porto bruto, já é $5 mil, tirando o mogno, tem atrás a queima e algumas safras de soja, saindo da soja você tem o interesse da carne, porque aí, né? E você forma o arco do fogo e um interesse articulado, um cluster de poder, que tem sua dimensão no judiciário, que tem sua dimensão no Congresso. Estão me entendendo? Você pode ter uma Índia com 1 bilhão, 300 milhões de habitantes. Esse 1 bilhão, 300 milhões de habitantes não apinta nada frente a um cluster organizado de poder, né? Então, se você olha a articulação judiciário, né, como o Luiz estava falando, né, da mídia, lembrem que o Congresso que levou a esse buraco todo, enfim, o impeachment, etc., que está aqui, foi eleito de maneira inconstitucional. Ele foi eleito pela lei de 97, que autorizava financiamento de campanha pelas corporações. Eles compraram as bancadas deles, né?
levou 18 anos, até fim de 2015, para o Congresso se dar conta que o artigo 1 da Constituição, todo o poder emanando do povo, tinha sido violado, né? Hoje seria inconstitucional esse Congresso. Abriu-se uma janela, né, de colocar essas bancadas, né, ruralista, bancos, etc. Enfim, se desarticulou o sistema. Eu queria só puxar isso, porque isso é muito importante, porque nós podemos ter o bom senso e a visão majoritária, mas se nós não temos estruturas organizadas, a fragilidade é imensa, né? E o segundo ponto que eu acho me parece extremamente importante, que vai na linha desse o ódio na política, né, e que aparece na fala da Camila, na fala do Luiz, é que, e em muitos estudos hoje de ciência política, é que mobilizar pelo ódio é muito mais fácil do que mobilizar por propostas. Eu vejo o sucesso do Bolsonaro, não tanto porque estou a favor das propostas, e a gente ficar repetindo que ele falou em estupro, coisa assim, não muda nada. Entende? São gente que está fragilizada, não entende porra nenhuma de política, está puta da vida com todas as coisas, sabe? E ela se identifica com a raiva que ele maneja. É o mesmo fenômeno do Trump, gente. E aí não adianta dizer que o programa dele isso, o programa aquilo. Não é. É uma identificação de tripas, digamos assim, muito mais do que de compreensão, né? Eu não estou falando nada do meu capítulo, nem de finanças que o Antônio me sugeriu. Mas é o seguinte, gente. Olha, eu por desgraça, eu já fiz vários estudos de finanças, fluxo financeiro integrado para vários países pela ONU, e eu me espantei que simplesmente aqui não tinha sido feito, né? E os dados são muito simples. Deixa eu sugerir a vocês o seguinte. Ninguém entende de bilhões e trilhões, né? Mas vamos pegar o PIB do Brasil como sendo 6 mil bilhões. Tá? Pensem que vocês têm uma renda anual aí de 6 mil reais. Né? Só que aqui nós estamos falando de bilhões. Certo? E não é muito complicado. Desses 6 mil, 1.000 são tirados sob forma de juros das famílias e das pequenas e médias empresas. As grandes empresas pegam dinheiro lá fora, 4%, 5% ao ano. Certo? Não existe juro ao mês, é treta. Tecnicamente é estelionato, porque você está enganando as pessoas não entendem o que é juro composto, né, nesse processo. Esse é o nível. Você está tirando o equivalente de 16% do PIB. Se você pega o juro que é extraído sobre a dívida pública, montou-se, né, funcionou a partir de 1º de julho de 96, uma recompensa pela queda da inflação para os bancos, né, montou-se um sistema, né, em que os bancos podiam colocar o nosso dinheiro, os meus depósitos. Deixa eu ser bem específico. Eu coloco meu dinheiro no banco, me paga uma merreca. Tá? Na época, o banco pega esse dinheiro, compra títulos da dívida pública, que lhe pagam 25%. De onde o governo tira 25% ao ano para dar aos bancos para ter o meu dinheiro? Tira dos impostos. Quem paga o imposto? O professor Ladislau. Certo? Então, de um bolso eu coloquei meu dinheiro no banco, que me paga uma merreca, de outro bolso eu tiro 25% sobre o meu dinheiro para dar ao banco, para o banco ter o prazer do meu dinheiro. É uma coisa muito simpática, né, que simplesmente de usar o Estado para transferir dinheiro para os grupos financeiros. Certo? Isso é uma bandidagem evidente e é legal. Certo? É legalizada, a lei é de 95, aplicada a partir de 1º de julho de 96. O que nós estamos tirando, por exemplo, em 2015, isso gerou um fluxo de 500 bilhões. Tá? São 8% do PIB. Se você soma 16% tirado das famílias e das empresas, só juros que está sendo extraído, tá? E somam isso com os 8% que está extraído do Estado, que podia se tornar salário indireto, que a gente chama, educação, saúde, todas essas coisas, né? Certo? Vocês vão para 24%. Quer dizer, o tipo de extorsão, de agiotagem que se gerou. Por que eu entendo isso? Não porque eu seja particularmente coisa, mas eu estudei na Suíça com bons banqueiros, né?
certo? E eu entendia que um banco, quando cobra 4% de juros, está ganhando muito bem, porque está ganhando sobre toda a poupança de um país sem produzir nada. Certo? É só computador. Certo? Quando eu chego aqui, que eu vejo artigos do lar, a média no Brasil, 130%, entende? O máximo que eu encontrei na Europa é 13%, né? Ao ano, não existe juro ao mês. Entende? Eles baixaram para juro ao mês. Gente, isso é absolutamente vergonhoso. Né? Você sabe, eu escuto o Nassif, né? A gente diz coisas, descrevendo coisas que são de barbárie, realmente. E a gente acha uma coisa dessa não se sustentaria. E como se sustenta? Então, o juro se tornou um poderoso sistema de apropriação de renda, uma forma de exploração que eu chamo tentativamente de mais-valia financeira, porque nós estamos acostumados a brigar pelo salário. Agora, quando a gente está endividado, a gente... O que a gente vai fazer? Manifestar na frente da agência? E mais, as pessoas se sentem culpadas. Pô, eu sou burro, não entendi. E mais, a Globo diz, as pessoas têm que aprender a tomar crédito. Aprender a se ferrar, a pagar 130%, entende? 320% no cartão. Olha, é patético, né? Certo? Isso quebrou, evidentemente, o país. Não foram as políticas sociais que quebraram o país. Não, olha, eu lembro até de uma fala da Miriam Leitão no rádio, né? Porque, digamos bem claro, quem quebrou o país foi a Dilma. Olha, precisa ter uma cara de pau, de um tamanho, por parte de uma pessoa informada, entende? É absolutamente espantoso. Né? A Dilma, eu tenho todos os dados nesse livro, esse livro também é legal. O meu capítulo nesse livro aqui ele está muito resumido. Tá? E é legal, realmente pega o mecanismo essencial. Você sabe o que é? É o nosso dinheiro, gente. Então as pessoas dizem, não entende de finanças, não entende de economia. Como não entende de economia? Estou tirando dinheiro do teu bolso. Antigamente o dinheiro era... Vocês devem conhecer essas coisas, eu ainda uso. Na minha idade a gente usa esse tipo de coisa assim. Chama dinheiro. Enfim. Eu pago com cartão de crédito. Eles pagam com cartão, sabe quanto cobram? 5%. 5% e dezenas de milhões de compras diárias. Lembra a CPMF? Era 0,38%. Meu Deus, a CPMF vai quebrar o Brasil. 5%, gente. No débito é 2,5% por aí. E é porcentagem. Você veja bem, porque justificativa na cabeça da gente é que, bom, eles têm custos. Né? É uma facilidade, que dá um cartão para nós, enfim. Né? Tem a tarjinha ali. Certo? Mas que custo, gente? Eu peguei no Canadá, porque aqui não me dão os números, né? No Canadá, não cobram porcentagem, cobram 6 centavos de dólar por operação. Porque é claro que o custo da operação é o mesmo que você gaste R$100 ou R$200, né? Por que porcentagem, né? 5%. Gente, só isso aí é uma lapada. Né? E são as tarifas, né? Fora os juros. Né? Só as tarifas pagam 1,5 vezes, o Dias estudou, a folha de pagamento dos bancos. Certo? Eu tenho um negócio nesse livro que é simpático, entende? Que a gente chama boca de jacaré. Você vê a linha de subida dos lucros do Banco Itaú e do Bradesco e do Santander, enquanto a economia caía de 3,5%, 3,8%. Né? Certo? Isso aí não tem como, não funciona. Né? Agora, se acrescente a isso, não só não é corrigido, né? Mas como foi apresentado aqui, se agrava, certo? O sistema tributário ainda agrava, acrescenta a isso 570 bilhões por ano de evasão fiscal. Quem faz a evasão fiscal não somos nós que somos assalariados. Né? O meu desconto é na folha. Eu poderia até querer. Né? Certo? Tem mais. Os fundos de pensão complementares é R$1 trilhão de reais. Em muitos países são obrigados a investir na produção. No Brasil, eles são autorizados a aplicar até 100% em títulos do governo. Ou seja, do nosso bolso, dos nossos impostos, a gente paga essas pensões. Entende? Chega.
Não, porque tem dinheiro lá fora, né? Os bancos têm departamentos muito simpáticos que se chama Departamento de Otimização Fiscal, né? Os nomes na área financeira são fantásticos, né? Otimização fiscal é o seguinte: o senhor quer colocar seu dinheiro aonde? No Panamá, nas Ilhas Virgens Britânicas, onde? Certo? Lá fora nós temos, pesquisa do Tax Justice Network, 520 bilhões de dólares. Quanto é 520 bilhões de dólares? Vai dar mais ou menos 2 trilhões de reais. Dá 1/3 do PIB brasileiro. Não só não pagam imposto, porque estão em paraísos fiscais, como não investem. Certo? E dizem, meu Deus, né, o Bolsa Família, todo esse populismo quebrou o país. Né? Certo? O Bolsa Família são 30 bilhões. Só a fraude em notas fiscais de exportação, que a gente chama de transfer pricing, estudado internacionalmente, só isso aí são 150 bilhões ao ano. É fraude em nota fiscal. Na realidade, eu acredito o seguinte: essa economia não está quebrada. Ela está funcionando a 68% da sua capacidade, por exemplo, na indústria. Ela pode retomar, mas tem que ter mercado. Para ter mercado, as pessoas têm que ter mais renda. Então, você pode usar reservas, uma série de elementos que você tem para redinamizar a economia, porque você dinamizando a demanda, volta a funcionar a empresa, e voltando a funcionar a empresa, ela aumenta o emprego. Aumentando o emprego, aumenta mais o consumo. Tanto o imposto sobre o consumo como o imposto sobre a produção geram receita para o Estado. A conta fecha. Por isso que nunca na fase Dilma e na fase Lula houve déficit. O que houve foram chupando, através de juros, o do dinheiro que se transferia para a população, para as empresas, foi sendo chupado através de juros que são simplesmente agiotagem. Por que puderam fazer isso? Porque, em 99, o José Serra, que é um benfeitor realmente do país, né, introduziu a PEC, que liquidou o artigo 192, que limitava a taxa de juros a 12% mais inflação. Certo? A partir daí, a base legal, você controlar, some. Quando a Dilma tentou utilizar o que ela podia fazer, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a taxa Selic, para baixar os juros, de 2012 para 2013, a partir daí, é o estouro da boiada. A partir de meados de 2013, você não tem mais governo, você tem boicote, gritaria, movimentos, essa coisa. Certo? Ela tentou fazer uma coisa que era inevitável. Para os bancos, ela rasgou a carta aos brasileiros, que uma carta aos brasileiros eu chamo de carta aos banqueiros. Né? Ele ia respeitar esse processo. Né? Gente, eu gostaria muito que você se interessasse, tanto esse livro que traz um resumo legal dessa situação, como esse livro aqui, ele está em 4 formatos. Tá? Ele está online, de graça, está em livrarias, está online. Cada capítulo tem um vídeo de 10, 12 minutos, vocês podem pegar no meu blog, vocês podem pôr Ladislau na internet, vocês estão no meu blog. Certo? E ele está numa plataforma de discussão gerida pelo Instituto Paulo Freire. Certo? Ou seja, nós estamos gerando um sistema de comunicação a partir da academia, né? De dar ferramentas para as pessoas poderem se apropriar dos mecanismos econômicos. Gente, a gente não pode ficar na ignorância desse processo. Vejam que coisa interessante, provavelmente nunca nenhum de vocês teve uma aula sobre como funciona a moeda, né? Todo mundo estudou Dona Carlota Joaquina, Dom João VI, essas coisas importantes, né? Certo? Agora, nunca ninguém teve uma aula sobre moeda, sobre como funciona a economia real. Gente, eu queria antecipadamente pedir desculpas, porque eu vou ter que sair. Estão passando o filme do Silvio Tendler, não sei se quem já viu, O Dedo na Ferida. Vale muito a pena. Eles me pediram para fazer um debate sobre o filme, então daqui a pouco eu vou sair, né? Mas leiam o livro, né? Eu achei tão simpático esse negócio, sabe? O Maringoni pegando a parte internacional, o Horta pegando os tributos, o Nassif pegando a parte da mídia. E o Gessé eu gosto muito, sabe? Ele chama os imbecis de imbecis, né? Eu acho que a gente tem que aprender comunicação com ele. Muito obrigado, Ladislau. Agora com a gente o
Gilberto Maringoni para falar de um aspecto de regressão profunda, mas muito pouco debatido, que é na posição geopolítica do Brasil. Obrigado. Boa noite a todos e todos. É uma alegria estar de novo aqui no Tapera Taperá. O Antônio de Freitas fez desse espaço um lugar, uma livraria, um ambiente de debate plural. E eu sempre digo, nunca parece que nós estamos no centro de São Paulo, embora eu goste do centro de São Paulo, já tenha morado aqui, esse lugar parece uma ilha. Você está aqui, não tem som da rua, parece que a gente está fora, mas, ao mesmo tempo, estamos dentro da situação extremamente tensa que nós estamos vivendo no país. Nós estamos lançando 2 livros, como todos falaram aqui, que é o Resgatar o Brasil e o Ódio como Política. São 2 livros, mais ou menos do mesmo tamanho, os 2 têm 120 páginas cada um, mais ou menos o mesmo preço, e são livros de intervenção imediata, na realidade. Eles são livros feitos para o momento. É quase aquilo que os americanos chamam de instant book. É um livro de uma reflexão, uma ferramenta para você entender o que está acontecendo, ou para, pelo menos, te colocar dúvidas novas, né? Deixa as dúvidas velhas estar lá, você tem dúvidas novas. Eu tenho a felicidade de trabalhar, de estar nos 2 de maneiras diferentes. Eu escrevo um capítulo no Resgatar, eu faço umas charges junto com o Laerte, com o Luiz G, no Ódio como Política. E os 2 livros acabam se complementando, não só pela visão plural, mas uma visão plural dentro de uma esquerda progressista, democrática e tal, mas principalmente porque eles têm essa preocupação, sem perder o rigor, mas primeiro, não serem voltados para a academia, mas voltados para um debate como o que a gente está fazendo aqui, para um debate amplo. E segundo, porque eles vêm à tona no momento em que o Antônio definiu bem, há 12 dias das eleições, não precisa ler até as eleições, né? Isso não... Mas é um momento extremamente tenso que a gente está vivendo, em que ninguém sabe direito o que pode acontecer daqui até o domingo da semana que vem, o dia 7 de outubro. Ninguém sabe. A gente não tem prognóstico do que pode acontecer, se ela... Agora parece que se define pela pesquisa do Ibope, que saiu ontem, né? Quer dizer, o tempo está tão acelerado que eu já não sei, parece que já faz tanto tempo que saiu essa pesquisa, mas que saiu ontem, que se define que vai haver 2 turnos. O medo maior era haver um turno só, haver uma enxurrada de votos na extrema-direita, no Bolsonaro, no imbecil, como bem fala o Ladislau, ou no Bolsonaro mesmo. Eu não gosto de chamar ele de Bozo, eu acho o Bozo até simpático. O Bozo é simpático, gente. O Coisa eu também não gosto, porque o Coisa é um personagem do Quarteto Fantástico, que eu também acho simpático. Fui chamar de Bolsonaro, mas, acima de tudo, essa emergência do fascismo coloca essa eleição, como muita gente está falando, de uma maneira totalmente nova. Por quê? Porque é a primeira vez que vem disputar a eleição uma força que diz que quer acabar com as eleições, que quer acabar com a democracia. E vem com uma carga de intolerância absurda. Se o Bolsonaro, se o fascismo for eleito, a gente vai ter não só uma política extremamente repressiva, como definição de Estado, como uma política racista, misógina, homofóbica, mas especialmente antipopular, mas uma política antinacional, uma política entreguista, privatista, de redução do Estado. A semelhança mais próxima que você tem numa política extremamente repressiva e extremamente liberal é a ditadura do Pinochet. É esse o exemplo que a gente tem aqui perto, é um Pinochet eleito. O Laerte fez uma charge genial, a Laerte. Eu conheço ela há mais de 40 anos, eu não... Mas a Laerte fez hoje na Folha uma charge genial, que é uma câmara de tortura, 2 torturadores, tem um sujeito arrebentado numa cadeira, e um deles fala, a vantagem é que agora a gente é eleito. Né? Então, é esse o quadro. É um quadro que não dá para brincar. Quer dizer, você tem o fascismo aí na frente, e contra ele tem que somar todas as forças. E eu falo isso um pouco fora do livro, mas está no universo do livro. Para isso se forma no país, e essa é a minha alegria, uma frente antifascista meio que espontaneamente. O movimento das mulheres está uma coisa impressionante. Nós vamos ter manifestação no país todo esse sábado. Devem ser enormes. A adesão de figuras das mais diversas,
dos movimentos populares, dos movimentos específicos de trabalhadores, movimentos de mulheres, LGBT e tal, de artistas, intelectuais, enfim, de gente de todo tipo. Mas um manifesto das centrais sindicais, hoje a CUT adere ao movimento, que é um manifesto contra o Bolsonaro, e aquele manifesto Democracia Sim, que eu achei uma joia, porque um pedaço do PSDB, aliás, o pedaço mais à direita do PSDB, aquela gente do PSDB, que a gente podia chamar de raiz, Miguel Reale, o André Calab, aquela gente que fundou o PSDB, aqueles paulistas mais chiques e tal, que embarcaram nessa onda de direitização e que agora estão querendo limpar rapidinho a sua biografia, porque está cheio de lama, mas é bom que eles façam isso. Eles se juntam porque viram um monstro que criaram. Não é hora de ficar acusando. Ah, você estava lá, você ajudou a criar o Bolsonaro. Vamos dar 12 dias para a gente tentar superar isso. Eu acho que a gente consegue, porque essa tensão é que está subjacente nos livros. Então, falando nisso, eu quero falar o que tem desse fascismo, que é a manifestação mais explícita dessa regressão que o Antônio fala. Quer dizer, você precisa, para manter essa regressão nesse patamar, ou seja, para manter a PEC do teto, que congela o orçamento por 20 anos, para você manter a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é a intervenção mais profunda, a intervenção nas classes sociais, na sociedade brasileira, mais profunda que a gente tem, desde a CLT ou desde a abolição, eu não sei, porque ela muda a relação entre as classes. Você desorganiza o mundo do trabalho, mas você desorganiza o mundo do capital, você desorganiza o mercado interno, você coloca as pessoas trabalhando não mais como categorias, mas cada uma por si, numa competição desenfreada, vai ser o cada um pisando no pescoço do outro para tentar se dar bem, para manter o emprego, para manter esse bico intermitente que você está fazendo. Você vai virar uma sociedade como é o México, que não existe lei trabalhista, existem trabalhos temporários. É engraçado que o México, mesmo tendo uma economia que cresce pouco, cresceu um pouco mais agora, está cheio. Você vai à cidade do México, está cheio de placas de procura-se frentista de posto de gasolina, precisa de gente para trabalhar no caixa do supermercado. Parece que está uma economia de pleno emprego. E aí você vai ver, não é. É porque os salários são de 200, 300 dólares, sem carteira assinada, sem nada. Então as pessoas vão, trabalham um mês, 2, não recebem porque não tem garantia alguma, saem, abre-se novamente a vaga, ou seja, a ilusão de que ela está uma economia demandando muito emprego, demandando muito trabalho, ela expressa justamente o oposto. E é isso que está colocado aqui para frente. E essa chance de impedir isso, na beira do precipício em que a gente está no dia 7, é que nos dá alguma esperança. Aliás, ontem eu estava, por um outro motivo, fazendo uma pesquisa lá na internet, e 7 de outubro é o dia em que, 84 anos atrás, houve a Batalha da Praça da Sé, hoje totalmente esquecido, eu não sei se alguém aqui conhece. A Batalha da Praça da Sé foi quando as forças antifascistas, que era o Partido Comunista, que estava na clandestinidade, tinha acabado de nascer, uma série de movimentos sociais, movimento sindical e tal, que eram muito incipientes naquele tempo, ficaram sabendo que no domingo, também no domingo, dia 7 de outubro de 1934, o movimento integralista do Plínio Salgado ia fazer um grande comício na Praça da Sé para comemorar 2 anos do manifesto que eles tinham lançado em 1932. E aí o pessoal fala, olha, nós vamos impedir que eles façam esse comício. Eles iam todos vestidos de verde, né? Eles eram chamados de galinhas verdes. E aí foi violentíssimo, porque boa parte do pessoal, dos comunistas, dos ativistas, era da Força Pública, a atual PM, eram de esquerda. E foram lá com toras, armados, botaram 2 metralhadoras em 2 prédios no topo, e aquele negócio, quer dizer, não teve 4 ou 5 mortes para uma manifestação assim, foi pesado, mas o comício não aconteceu. Quer dizer, não aconteceu o comício integralista, foi uma vitória. Aliás, devia ser o Dia Nacional da Luta contra o Fascismo. É o dia das eleições, a gente com esse simbolismo, ninguém vai armado nas eleições, a não ser esses loucos aí, mas derrotar nas urnas o fascismo é uma obrigação que a gente tem. Enfim, eu vou usar o restinho do meu tempo para tentar falar do capítulo que eu escrevi. O golpe, ele tem uma série de manifestações e de causas. E o André Horta mostra aqui a questão tributária como a nossa carga regressiva. O Ladislau fala dessa questão, a dominância financeira que a gente tem. Nós estamos numa prisão financeira.
o Nassif pega a questão das comunicações, e a Camila fala aqui desse ascenso da direita, faz essa história, mas eu tentei entender o que o golpe quer, pegando todas essas contribuições, o que o golpe quer, qual é o projeto? Porque eles não são só gente malvada, gente de maus bofes, que quer sair por aí batendo nos outros. Tem um motivo para isso, tem um motivo para manter esses mega lucros, para manter isso tudo. Qual é o projeto que houve no golpe que querem aprofundar agora? Querem mudar a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. Ou seja, usando linguagem de aeroporto, querem reposicionar o Brasil no mercado mundial. Reposicionar aquele negócio, né? Você vai pegar o avião no portão 14, aí vem a mocinha lá no microfone e fala: atenção, passageiros do voo 734 da Gol, da Latam, devido ao reposicionamento da aeronave, ela está no portão 32. Então, houve um reposicionamento do Brasil no mercado mundial. Que reposicionamento é esse? Muito rapidamente, com receio de ser impreciso aqui, o Brasil é um caso de êxito no século XX, de sucesso absoluto. É um país que todo mundo sabe disso, até os anos 30 era uma fazenda de café, graças a um impulso do Estado brasileiro, no governo Getúlio Vargas, no segundo Vargas, em vários governos, Juscelino, Jango, o Brasil consegue sair dessa posição de produtor primário, de quase monocultura do café, para, nos anos 80, ser uma potência industrial avançada, desenvolvida, o único na periferia do mundo capitalista, o único a internalizar as 3 etapas da indústria. Que 3 etapas da indústria são essas? É a indústria de bens de consumo leves, que foi implantada aqui no final do século XIX, que produz tijolo, telha, copo, panela, tecido, calçados, essas que têm baixo valor agregado, ou seja, baixo uso de tecnologia. A partir dos anos 30, você tem a de bens de consumo duráveis, que começa com eletrodomésticos, linha branca, geladeira, fogão, eletroeletrônicos e automóveis no final, uma série de outros itens. E aí faltava, no final dos anos 50, a etapa decisiva que te dá autonomia nacional, que é a indústria de bens de capital, a indústria que produz máquinas, as máquinas que produzem máquinas, que você produz turbina de hidrelétrica, que você produz guindaste, que você produz a maquinaria para todas essas empresas de eletrodomésticos, de automóveis e tal, os bens últimos que formam a totalidade da cadeia produtiva. Nenhum país do sul do mundo, até os anos 80, tinha esses 3 departamentos da indústria. O Brasil é um caso, apesar do nosso viralatismo, que fala aqui o Nassif, quando fala Petrobras está quebrada, Eletrobras está quebrada, ou aquele outro, brasileiro não presta mesmo, não faz nada direito. Ao contrário, se fizesse direito, nós éramos não ia falar Alemanha, o quê? Mas nós internalizamos a totalidade da indústria aqui dentro. Plataforma de petróleo oceânica, nós inventamos essa tecnologia, existia, mas nós demos um potencial que não existe no mundo, isso foi inventado aqui. Eu não vou ficar desfiando para falar como o Brasil é legal, mas o Brasil é muito, extremamente competente, e é preciso falar que nós somos uma merda para que nós sejamos dominados, para que nós abaixemos a cabeça, para que o país entre no mercado mundial de maneira recuada. E como é que nós tínhamos nos colocado no mercado mundial? Com um país de renda média, apesar de estar cheio de multinacionais aqui, o Estado era determinante na produção de aviões, na produção de petróleo, na produção de energia, na produção de uma série de coisas, e nós estávamos nos tornando competidores, chegamos a ser 7ª economia do mundo, competidores com os grandes países. E isso gera problemas de competição internacional, mesmo se produzindo empresas multinacionais. Como é que as multinacionais chegaram aqui nos anos 30, 40, 50? Chegaram porque o salário do trabalhador aqui era 5, 6, 7, 8 vezes mais barato do que o salário de um trabalhador na Alemanha e nos Estados Unidos. O salário, vocês sabem disso, de um trabalhador na Ford do Brasil é muito menor do que na Ford americana. O salário da Volkswagen aqui é muito menor do que... Então, em vez de produzir o Fox na Alemanha, você vem produzir aqui porque é muito mais barato. Energia era muito mais barato, terreno era de graça, água era quase de graça, comunicações era quase de graça, está na boca do Porto de Santos. E isso fez com que houvesse uma migração de empresas em busca de menores custos de produção.
O que está acontecendo agora? Agora, as empresas com a automação, com a indústria 4.0, com a robótica dentro da empresa, o custo da força de trabalho se reduz enormemente dentro das fábricas. Para a gente ter uma ideia, o ABC Paulista, a indústria automobilística e a indústria de autopeças, dos materiais periféricos dos carros, vidro, pneu, parte elétrica e tal, empregava quase 300 mil trabalhadores em 1980 e produzia mais ou menos 600 mil automóveis por ano. Hoje o ABC deve ter 70 mil trabalhadores e produz 2 milhões de automóveis por ano. Isso é automação interna da empresa. Só que isso deu um salto agora. As empresas na Alemanha têm muito menos trabalhadores, é tudo automatizado. Então, esse diferencial que você vem para cá, esperando o salário arrochado do trabalhador, não tem mais tanto peso. Ah, mas a energia aqui é muito barata. Era. Quando você tinha a empresa estatal, como o Nassif falou. Você construiu a hidrelétrica, ficou 15 anos construindo Itaipu, na hora que está construindo é só deixar a bobina rodar. Quer dizer, correnteza de rio não paga pedágio. Aquilo você ligou e ela vai indo, você tem só que manter ela para ela. Não, ela explodiu porque entrou o mercado, você desregulamentou, você descontratou a energia, o preço é um dos mais altos do mundo. Preço de comunicações, idem. Então, o único diferencial hoje é o preço do trabalho. Pô, mas o preço do trabalho nessa indústria de ponta não importa mais. Bom, então nós vamos ter que competir em outras bases. Nós vamos continuar a arrochar os salários para trazer para cá o que dá para trazer, que são empresas que empregam muita força de trabalho, muita mão de obra. Têxteis, material esportivo, vamos ver se a gente traz a Nike, vamos ver se a gente traz a Speedo, vamos ver se a gente traz empresas extrativas, vamos transformar a Vale do Rio Doce, que eram 27 empresas de tecnologia de ponta, em petroquímica e minério, numa mineradora. Vamos vender as refinarias da Petrobras, vamos ver se vira extrativa. Então, vamos competir na baixa tecnologia. Mas aí, como é que eu faço com os salários? Chuta isso para baixo, faz uma reforma trabalhista, bota a Globo para convencer as pessoas de que isso é melhor para você, que agora você não vai ter a prisão da carteira de trabalho, que você não vai ficar tendo que trabalhar 8 horas por dia, você é livre para trabalhar 12, 13, você tem o Uber. Então, você arrebenta com a força de trabalho, você desregulamenta os outros serviços públicos que são também custos para o trabalhador. Então, a emenda do PEC do teto destrói o SUS, destrói a educação, destrói a segurança, porque não precisa. Chega de gastar com essa gente, eu não preciso mais do trabalhador treinado, educado para trabalhar numa planta desenvolvida. Eu boto ele para costurar bola de capotão, nem bola de capotão, isso é quando era moleque, mas para costurar bola, tênis e tal. Se a gente pegar o histórico, o Clemente do Diese, que, aliás, escreve no... Acho que ele está no livro Ódio à Direita, não, o Clemente não está, né? Mas o Clemente, outro dia fez um artigo, eu fui atrás de uma referência que ele dá, um relatório da OIT, mostrando que entre 2008 e 2014, 110 países do mundo fizeram reformas trabalhistas. 110. Para arrebentar o preço da força de trabalho, para competir com nossas, como dizia aquele economista David Ricardo, a nossa vantagem comparativa, ver quem paga pior do trabalhador. Então, essa competição regressiva, é nela que o Brasil está inserido. É para inserir o Brasil dessa maneira no mundo que a gente teve o golpe. E que a gente quer continuar... A gente não, né? Que eles querem continuar o golpe agora pelas urnas. É esse o dilema que nós estamos colocados. E virar isso não vai ser fácil. Embora seja possível livrar do lixão do golpe, há uma questão, você precisa convencer as pessoas de que isso vai ser feito. Se o Haddad for eleito, ou se der uma reviravolta, o Ciro for para o segundo turno, ou se o Boulos for para o segundo turno, no milagre, aí, vai ter que mostrar para a população o que o Franklin Roosevelt fez nos Estados Unidos em 1933. Em 100 dias você tem que mostrar que mudou. 100 dias. Você não tem um bônus da população para você esperar 4 anos para a situação mudar. Vai ter que ter algumas medidas emergenciais que aí sim, revogar as reformas, fazer frentes de trabalho, retomar obras paradas, enfim, vai ter que se virar do avesso e vai para conseguir legitimar esse governo, porque o bombardeio que vai se ter da mídia, desses grupos histéricos de extrema-direita, dos bate-paus do fascismo, do boçal
E mesmo de uma direita civilizada, que está dita civilizada, que está no judiciário, que está no Ministério Público, vai ser duro, vai ser difícil. Então, é esse o dilema que a gente está. Tem que mudar, e mudando tem que ser rápido. É difícil, mas a vida é assim. Obrigado, gente. Muito obrigado, Maringoni. Nós temos um tempo aqui para quem quiser fazer colocações ou perguntas para os debatedores. Pode. Aqui. Tem ela e tem aqui atrás. Pode falar depois. Não, fala. Não, boa noite. Não, eu só estou aqui me perguntando, eu sou otimista e quero acreditar que a gente vai ganhar as eleições e vai estar tudo lindo e em 100 dias a gente vai fazer milagres e vai estar tudo certo. Mas minha pergunta e meu medo é, depois de toda essa movimentação e todo esse golpe que é articulado, internacional, a gente vai conseguir assumir se a esquerda ganhar? Eu tenho essa... Se a direita vai deixar a esquerda assumir, quer dizer, depois de toda essa movimentação, ok, vocês ganharam, parabéns, assumam. Essa que é uma questão realmente que está me angustiando. Qual é o seu nome? Rápido. Bom, boa noite. Sou Denilza. Assim, o meu questionamento é, quando a gente fala em qualquer tentativa de resgate, né, da atual situação que vive e mergulha nosso país, o olhar que todos, né, independente da ideologia, todos vão pelo prisma econômico. A gente não consegue dar uma resposta sem necessariamente ficar presa apenas ao economicismo, né? Recentemente eu li o livro daquele chinês, Chutando a Escada, né? Que ele faz um histórico sobre como alguns países, né, que conseguiram se erguer, eles não necessariamente aceitaram, vieram, né, pela cartilha, como foi colocado, como é colocado tanto para a direita quanto para os governos, né, que, colocando assim a questão do Brasil, o governo Lula e Dilma, né, com essa cartilha econômica que parece que todos seguem. Esse resgatar, tem um outro canal que a gente possa ir além desse? Você de cor-de-rosa aqui. Boa noite, meu nome é Smelling. A pergunta que eu tenho é a seguinte: qual a influência do capital internacional na derrubada da nossa economia? E a outra é, qual a possibilidade de governabilidade na hipótese de Haddad ganhar as eleições? Por quê? Se o Bolsonaro ganhar, já sabemos o que acontecerá. Mas, no caso de Haddad, como ele poderá alavancar a nossa economia e enfrentar essas condições tenebrosas, né, que se aproximam nesse quadro? Ok, obrigada. Obrigado. Tem mais alguém para a gente fazer um bloquinho de 4 questões e passar para os... Só lembrando os convidados que tem a prancheta para poder anotar aí as coisas, tá bom? Boa noite, eu sou João Paulo. Eu queria ouvir um pouco de vocês, algumas considerações sobre o papel da justiça nesse cenário. Obrigado. Tá, depois a gente faz um outro bloco. Sugeriria que vocês respondessem em 5 minutos para a gente dar sequência aqui. Obrigado. Do fim para o começo, João Paulo, papel da justiça, né? Nassif estava falando aqui sobre a questão da Petrobras, como se manipulou os dados da Petrobras.
Eu sei disso que eu sou do Rio Grande do Norte e lá a Petrobras é atuante, então a gente acompanha as notícias com mais proximidade. E no ano de 2015, quando a Lava Jato, né, se intensificou, né, começa em 2014, mas 2015 se intensifica, em janeiro de 2015, a Petrobras ultrapassa a ExxonMobil e se torna a maior produtora de petróleo do mundo. Eu não vi, essa notícia some. Quando chega em julho, esse levantamento é novamente confirmado, ela continua, né? A Petrobras continua, ultrapassa a ExxonMobil e se torna a maior produtora de petróleo do mundo de capital aberto, né? Isso some no noticiário. Não sei se vocês estavam sabendo disso, assim, mas isso some no noticiário. É preciso degradar o objeto para poder você impor a dominação e você poder vender, fatiar e ir para lá. Então, essa questão econômica, eu vou juntar a tua pergunta aqui com a de Denilza, né, que gostou do livro do Rajun Chang, que é espetacular, Chutando a Escada, né? Um livro que já foi exigido, inclusive, para se fazer teste para o Itamaraty. Era um livro que estava lá na bibliografia, o livro do Rajun Chang, que é um economista de Cambridge. O econômico, que você estava falando, assim, o econômico ele é central para a gente discutir política. Inclusive, uma arma da direita americana hoje você pega um partido democrata, por exemplo, né, que ele é um partido progressista em quase tudo, em toda a pauta identitária. Quando chega na econômica, conservadora. Porque não interessa o mercado financeiro, né, a pauta identitária. Para o mercado financeiro, eles lidam como assim, não, podem se distrair com isso. A questão nossa é econômica, a gente quer o dinheiro, né? Então, e a questão econômica é vital, né, para a gente estar discutindo tudo mais. Tudo mais vai ser influenciado por isso. Olhe o problema que a Ângela estava trazendo de nosso prejuízo, o Brasil gastador. Veja, entre 98 e 2014, o Brasil fez superávit primário em todos esses anos. O que quer dizer isso? Imagine, se for simplificar, você arrecada tributo e paga educação, saúde e segurança. Então, essa relação foi superavitária, sobrou grana todo esse tempo. E aí dizia que o Brasil gasta mais. Como gastar mais? Agora, em todo esse tempo, o Amir Caí fez uma média pegando de 2004 para 2014. Em 10 anos, em todo o período, houve déficit nominal. O que é isso? Juros. O pagamento de juros foi negativo. Uma média de 3,35% em uma década, de média. Então, veja, fez superávit primário, ou seja, mais imposto do que se pagou de serviço. Quem paga imposto é pobre. E esse imposto do pobre que sobrou, principalmente, esse imposto do pobre que sobrou ainda foi lá para o orçamento nominal e pagou quem especula. Né? Então, é central, é abstrato isso. Né? É abstrato, esse tipo de corrupção que o professor Ladislau estava falando, né? Ela, por ser abstrata, ela termina dominando com muito mais força, porque a gente não coloca no nosso dia a dia. Porque para uma rádio é muito melhor dizer, olha, o vereador viajou com a sogra. Né? E quem pagou foi o município, aquilo ali. É uma história concreta, é uma história de moralismo, é uma história que isso circula, isso dá mais notícia. No entanto, você falar de 3,35% de déficit nominal, isso é algo que não tem tanto apelo assim. E por que não tem tanto apelo assim? É justamente a questão mais fundamental, onde bilhões de nosso orçamento terminam se esvaindo por aí. É essa a questão. Obrigado. Marinho. Bom, eu vou ser bem breve. Na verdade, eu acho que, pensando aí um pouco na aflição, no desespero, né, das pessoas que perguntaram, bom, mas e aí, se a esquerda for eleita, o que vai acontecer depois, as instituições, como é que vai funcionar? É sempre difícil fazer esse tipo de previsão, ainda mais no momento que a gente está. A gente também não sabe como é que vai ser a campanha no segundo turno, né? Inclusive, quais são os nomes, por exemplo, que a campanha do Fernando Haddad vai apontar, né, para quais ministérios e tudo mais, que tipo de composição ele vai buscar, que tipo de alianças que ele vai buscar. E, nesse sentido, eu também estou querendo dizer, ele vai procurar diálogo com vamos dizer assim, enfim, uma direita mais, né, menos extremista ou não, como é que ele vai fazer? Então, tudo isso depende muito disso também.
Agora, eu acho que o que é possível imaginar, dada a situação que a gente está agora, é que, bom, caso o PT venha ganhar as eleições, sim, e aí entra um pouco que eu estudo, eu acho muito provavelmente que a militância de extrema-direita vai querer, né, do mesmo jeito que aconteceu com a eleição, depois da eleição da Dilma Rousseff, vai para a rua, vai querer contestar a validade das eleições e tudo mais. Agora, eu acho que vai depender muito e aí eu estou pensando no judiciário, nas instituições, mesmo nos outros partidos, quer dizer, se vai existir um apoio, né, das instituições a essa demanda dos manifestantes, como aconteceu anteriormente, ou se não, se vai ter um pacto republicano mínimo, sabe, para poder garantir uma estabilidade política mínima, para a gente poder, né, pensar em sair desse caos, dessa situação que a gente está. Eu espero que sim, eu realmente espero que sim. E eu acho que talvez, tendo em vista, né, por exemplo, a manifestação, comentários da democracia sim, né, o movimento de mulheres, quer dizer, parece que está começando a se esboçar isso, quer dizer, não, vamos pensar aqui, olha, né, todas as candidaturas, com exceção do Jair Bolsonaro, vamos aqui, então, fazer um pacto republicano mínimo para garantir essa estabilidade da qual a gente precisa, independente de quem ganhar. Então, é isso que eu espero que aconteça. Agora, vamos ver o que vai acontecer. O antipetismo foi utilizado como grande instrumento aí da mídia, mas agora você tem um outro anti que é apavorante, que é o bolsonarismo. Ele escancarou a bocarra, e isso está levando a uma busca de bom senso aí, sabe? É importante tentar mostrar o que significa o Brasil hoje no âmbito internacional. Nós tivemos aí nas últimas semanas 4 ex-primeiros ministros de países europeus, Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra não, França. E França que vieram por aqui, mostrando o que está acontecendo hoje é uma guerra global. Porque é o seguinte, você teve um modelo de flexibilização aí dos fluxos de capitais, que vem lá dos anos 70, que acaba dando um poder excessivo ao capital financeiro e aos grandes grupos que surgem nesse período. A contrapartida, e eles conseguiram manipular a democracia liberal com aquele discurso fazer lição de casa. Ou seja, se cortar o leite das crianças, se cortar o apoio aos velhinhos, daí todo mundo vai ser feliz. Daí o país não crescia. Não, porque nós cortamos pouco leite de criança e pouco... Isso aí acaba em 2008. Em 2008, a desregulação total, essa venda dessa fantasia, acabou. Só que a social-democracia, mundialmente, ela tinha perdido a embocadura. Ela entrou nessa ideologia também. Permitiu o livre fluxo de capitais, reduziu o estado de bem-estar social, perdeu o rumo. E o rumo foi dado, em 2009, 2010, pelo Brasil, pelo Lula. O ex-primeiro-ministro italiano foi muito claro, falou, a gente estava perdido aqui, aquele monte de diagnóstico, aquela confusão, qual é o caminho. Quando o Lula apareceu, ele mostrou claramente, ideias simples, objetivas. A política tem que ter o homem no centro. Primeira lição. Segunda lição, tem que ousar políticas inovadoras. Isso aí deu uma nova dimensão para a social-democracia e tornou aqui o PT aqui, e o governo aqui alvo, primeiro, da diplomacia e do Departamento de Estado norte-americano, especificamente, porque o Brasil ele passou a articular G20, articular BRICS. Ele se tornou realmente teve relevância. Vai lá no Oriente Médio, vai no Irã, visita Israel, visita os palestinos, ganha uma dimensão fantástica lá. Então você tem... Agora, quando se fala no interesse do capital, são coisas pontuais que ocorreram aí. A indústria de petróleo, seguramente. Aliás, a corrida do Serra e do Eduardo Cunha para ver quem aprovava primeiro, entregava primeiro aí a encomenda, foi fantástico na época lá. Você teve essa questão junto da indústria do petróleo, aí, a questão do conteúdo nacional, um conjunto de questões tópicas aí. Mas hoje o capitalismo mundial está em pânico com o Bolsonaro. Está em pânico com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro significa a desestruturação do país. Isso aí, nós tivemos um jantar aí com esse primeiro-ministro aí da Alemanha, ele fala, se o Brasil cai, se você consegue, o judiciário, o Ministério Público, derrubar a política aqui, a Argentina vai atrás, a África vai atrás, você tem um desmonte da democracia no mundo.
Então, é uma guerra global que você tem entre o poder político, na melhor acepção do termo aí, e o poder financeiro, esses grandes grupos. Em relação ao Haddad, o Haddad está se preparando. A gente estava conversando um pouquinho antes aí, quando você pega o Lula e o restante, é Pelé versus Cafuringa, sabe? Lá atrás, o Haddad vai trabalhar no INSPER. O que é o INSPER? É o centro aqui do pensamento neoliberal aí. E vai justamente para ir tirando as desconfianças e aproximando-se desse centro. Porque, independentemente de visão de esquerda e direita, você tem uma visão de funcionalidade do Estado, de racionalidade do Estado, que o Haddad domina. É o único que domina aí. O Ciro tem bons diagnósticos e tem um estilo político meio de choque. E o Haddad não. O Haddad ele quer fazer a composição. Ele quer ser o Felipe González, tendo atrás de si a figura emblemática do Lula, né? Se ele conseguir montar esse pacto, você tem um conjunto de condições econômicas muito favoráveis no ano que vem. Por exemplo, você tem hoje aí um volume expressivo de obras públicas que estão paralisadas por conta dessa praga de lava-jato aí e dessa falta de coragem de governos sucessivos, inclusive o da Dilma, lá atrás, de blindar as obras. São obras que já estão... O Nelson Barbosa, naquela fase final da Dilma, ele acelerou um conjunto de obras que já foram aprovadas, já teve licitação, já foram aprovadas no BNDES. São obras que têm, em sociedades de propósito específico, ou seja, estão blindadas em relação aos problemas das construtoras, que basta um acordo, mas o BNDES não avança por conta dessa maluquice de qualquer procurador aí criminalizar qualquer financiamento. Você acabou com o sistema de critérios aí, né? Então, se você faz um pacto, e o Haddad tem toda a condição de fazer isso, faz um pacto com o Supremo, com tribunais, com o Ministério Público, para liberar essas obras, de imediato você tem um volume expressivo com geração instantânea de emprego. Esse é um ponto. Segundo ponto, as commodities voltaram a subir de preço. O petróleo está em $80. A crise da Petrobras... É gozado, quando você fala esse negócio dos 20 bilhões de corrupção da Petrobras, que virou padrão, isso é uma mentira monumental. Você tem um ajuste contábil, é o seguinte, eu tenho uma refinaria, eu tenho toda uma indústria de petróleo, que com petróleo a $100 vai me render tanto nos próximos 20 anos. Com petróleo a $10 vai me render muito menos. Eu tenho que pegar essa diferença e abater do meu balanço. Então, é um mero ajuste contábil em função de preço de petróleo que a Lava Jato, com aquela mentirada que veio, coloca como o tamanho das propinas e a imprensa propaga, né? Então, você tem um aumento de commodities. As commodities estão voltando a recuperar não apenas o petróleo, mas soja e outros produtos que vão trazer um impulso adicional ao país. Você tem esses dois pontos. Você tem o terceiro ponto aí, que é a política de juros, que tem condição de... Porque e a desvalorização do câmbio. O Haddad vai receber uma economia com câmbio bem desvalorizado por conta desse terrorismo que está sendo feito. Se ele segurar o câmbio nesse grau de desvalorização, você não tem repasse para preço e inflação, porque a economia está morta. Ele consegue dar uma reativação na economia muito grande. Então, você vê que a solução não é uma questão econômica, é uma questão política, de conseguir articular todos esses pontos. A gente sente aí com esse fantasma do Bolsonaro, olha, Bolsonaro vai ser é possível que seja uma desgraça, mas é possível que seja uma bênção. O Haddad ontem ele deu uma entrevista muito razoável mostrando isso. À medida que você vê o que nós estamos perdendo com essa maluquice que foi criada aí, você traz o bom senso de volta. Se você pega Ministério Público, Polícia Federal, são estruturas burocráticas. Esse poder absurdo do procurador de primeira instância, essa perseguição que eles estão fazendo, esse protagonismo maluco em todo o país, é porque não tem comando. Não tinha com o Janot e não tem com a Raquel Dodge. À medida que você pega o Conselho Nacional do Ministério Público, a Corregedoria, e começa a atuar. A semana passada, o Lewandowski propôs aí uma lei contra abusos do Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para os juízes de primeira instância. Você disciplina, são estruturas burocráticas. Os abusos são tão grandes que a Universidade Federal do ABC montou um curso para sem terra. Então, era um curso que foi feito um acordo com a FUNAI, parece que previsto em lei e tudo, não tinha uma despesa a mais.
O Tribunal de Contas entrou no meio e está avaliando se pedagogicamente o curso é bom ou não. Você deu um poder para esse pessoal, mas burocrata você enquadra. Você enquadra. Eu tenho até a impressão, eu não vou pôr a mão no fogo, que eu já queimei várias vezes, porque desde 2006 eu falei, agora a imprensa vai aprender. Eu tenho até a impressão que a imprensa não vai embarcar no último factoide aí, antes das eleições. Que é o factoide. Você tem 2 factoides aí, né? Esse negócio do esfaqueador aí, que você tem a Polícia Federal em Minas Gerais, que é um horror. É a polícia mais politizada depois do Paraná, né? Mas é possível que desse inquérito eles, se tentar criar algum factoide, a imprensa não repercuta. E o caso do Antônio Palocci, né? O Palocci é um trouxa, né? Ainda bem, né? Porque o Palocci, ele negocia ele faz a traição, ele negocia com o Ministério Público, o Ministério Público fala, se você quiser, você tem que dar uma demonstração pública do pacto que você firmou com a gente. Daí ele vai e fala, porque pega aqueles roteiros de novela mexicana lá que o Paraná coloca na frente dele, não, porque o Lula e o Emílio Odebrecht tinham um pacto de sangue, aquele negócio todo. Daí depois que ele entrega tudo, faz aquele discurso, que é o que eles queriam, manchete de jornal, fala, não, você não entregou prova, você vai continuar preso. Então, você tem esses 2 factóides para tentarem levantar aí, mas eu tenho a impressão que, gradativamente, o mercado internacional já assimilou o Haddad, porque o discurso dele é racional, é um discurso que leva em conta os problemas centrais da economia, mas não é de rompimento. Então, eu fiquei bem animado aí nos últimos dias, eu estava numa fossa danada aí, mas... Maringoni. Bom, eu vou ser bem breve. É o seguinte, eu acho que primeiro precisa ganhar a eleição. Não está dado isso. Não está dado. Eu não quero... Esse negócio de Fernando sentar na cadeira antes do tempo já não deu certo há 30 anos. Sentar na cadeira de novo agora... Pelo menos eu teve que dormir bem hoje, né? Mas vamos fazer assim, temos que ganhar a eleição, temos 12 dias aí. Em ganhando, quer dizer, tem o seguinte, isso que o Nassif falou do capital internacional está assustado, a revista Economist não dá uma capa criticando acidamente o Bolsonaro à toa. A Economist, vocês sabem, é uma revista que tem 170 anos, o Marx, no 18 Brumário, já cita Economist lá, os artigos da Economist, então é uma revista que é a revista dos bancos, da finança, da especulação. Não é a revista do capital produtivo, é a melhor do mundo. Eles estão preocupados, não estou dizendo que eles são nossos aliados, mas é o seguinte, é que a extrema-direita ganhar na Polônia, ganhar na Hungria, ganhar nas Filipinas é uma coisa. Isso também que o Nassif fala. Ganhar no Brasil é outra. Não é que o Brasil vai para a direita, a América Latina vai, isso vai o resto do sul do mundo, isso tem influência nos centros decisórios do mundo. Quer dizer, instauremos a maluquice, né? Declare-se, o fascismo está aberto, você abre a porteira do fascismo, que tem manifestações em todos os países, você vai empoderar a extrema-direita no mundo inteiro. Isso aqui vai ser a Meca, vai ser o farol do obscurantismo, como a União Soviética já foi o farol do socialismo, vai ser o farol das trevas, vai estar aqui. Então, evitar isso é uma questão internacional mundial. Eu não tenho muito a falar, quer dizer, acho que tem essas medidas emergenciais que tem que ser feitas, o deixar governar, você tem pacto, mas você tem que ter força também. Porque o Lula fez um pacto muito hábil para conseguir governar esses anos todos, que a Dilma não dirigiu muito bem, mas é um pacto que existia uma divisão entre as classes dominantes em 2002, parte apoiou o Serra e parte apoiou o Lula. O Lula soube manejar isso no início do seu governo, para não fazer nada que contrariasse de frente, isso foi mantido, e quem rompeu o pacto não foi o PT, foi o empresariado, foi o capital, foi a direita. Recompor esse pacto é difícil, quer dizer, porque é botar uma pasta de dentro dentro do tubo de novo. Agora, eles vão ter que sentir o choque, porque não vai ser na base... O choque não que a esquerda, o povo vai dar, mas o choque que é você ter um governo totalmente imprevisível. E eles têm a experiência de terem segurado num fio desencapado, já que era o Collor, para evitar o Lula em 89, e pegar outro fio desencapado, que é o Bolsonaro. É um negócio arriscado, não é porque tem o Paulo Guedes, não é isso, é porque, é o que eu digo, o que isso vai gerar de tensão nas ruas, o que vai ter gente
pegando a gente de paulada na rua. Ah, você fez campanha para o Petralha, fez para o Boulos, fez para não sei quem. E não é só para a gente, quer dizer, isso cria uma tensão extremamente séria, que afeta a produção, afeta o mercado interno, afeta a estabilidade jurídica e tal. Eu não sou muito capaz de falar da questão da justiça, não é minha praia, então não me arrisco a falar. Mas essa politização do judiciário, assim como agora a politização das Forças Armadas, é algo de uma instabilidade muito grande. Gozado é que há uns 4 anos, quando eu li o primeiro volume daquela trilogia do Lira Neto sobre o Getúlio, o livro começa com... Era um grupo de assalto que invade a redação, eu não sei se é do Diário Carioca, eu acho, que é o jornal do Macedo Soares. Do Macedo Soares. É um bando com metralhador e tal, das forças de segurança, tá, invade, metralha o jornal inteiro, arrebenta, depreda a série, o jornal fica sem sair por um mês, e aquilo é uma ação intimidatória durante um mês. Eu falei, puta merda, como o Brasil mudou, né? Quer dizer, a gente não tem mais, há 4 anos, você está voltando a esse padrão. Então, impedir esse padrão, eu falo o seguinte, eu estou mais otimista. A pesquisa do Ibope, com todos os sinões, mas a gente tem ainda essa tensão da gente não relaxar. Ganhar a eleição, acho que tem que ganhar voto, tem que fazer campanha, é dever de todo mundo, seja para quem for fazer campanha, porque é isso, avança a direita aqui no Brasil é coisa séria. Não pela organização da direita, mas pelo tamanho do país e você não controla o que tem embaixo, né? Você não controla esse... Eu vi ontem, até publiquei lá no GGN, não sei se vocês viram um vídeo de um bando de desocupados no Rio de Janeiro, não sei se são PMs e tal, marchando cadenciado na praia de Ipanema no domingo, logo depois de uma manifestação da Márcia Tiburi, do PT, eram uns 80, 100, os caras parrudos, gritando, como se fosse aqueles bate-paus do nazismo que a gente vê em filme, e começa a gritar Bolsonaro. No fim, eu vi aquele negócio, tem que botar essa gente na cadeia. Isso não, porque isso é uma coisa impressionante. Bom, mas é isso, então. Não tem muito mais a falar. Volto na cifra. Só um pouquinho, remetendo ao que o Haddad falou ontem lá. Esse pessoal vai ter que ser conquistado para a democracia. Essa turba que emerge aí significa um fracasso da política. Se você pega o PT conseguiu organizar, dar uma dimensão política aos movimentos sociais. Daí você tinha todo esse interior profundo, esses grotões aí, que o PSDB abriu mão disso. Então, o PSDB, quando ele transforma a única bandeira dele, o antipetismo, e a mídia vai atrás, e não consegue entregar o peixe, o que acontece é a substituição do simulacro pelo autêntico aí. Então, é um pessoal que vai ter que ser civilizado. O que tem no interior de Bolsonaros e tudo, é um horror. Aquelas mocinhas e senhoras, todas católicas, que vão rezar e tudo, lá querendo a morte do Lula e tudo. Então, vai ter que ter um trabalho pedagógico aí. Eu tinha adotado uma máxima aí, o seguinte, se vem um cara com esse pensamento, eu já mando embora, já. Mas a gente vai ter que ser muito paciente com esse pessoal para conquistar esse pessoal para o jogo democrático, né? Pessoal, tem mais perguntas e vocês estão dispostos a mais uma rodada? Como é que estamos? Então, vamos encerrar? Eu acho que o debate rendeu muito e eu sugeriria, como uma atitude concreta, a mobilização nossa para o dia 29, para o sábado agora. Eu acho que a DEM, primeiro que ela pode dar um novo astral para a campanha. Nós estamos no astral do medo até agora. A pesquisa do Ibope, como disse o Maringoni, mudou um pouquinho, mas não é uma campanha tranquila. E ela representa também, eu acho que um esforço de repolitização. Se a gente compara essa campanha com campanhas como a de 1989, por exemplo, ela foi uma campanha que apelou menos à sociedade para ir às ruas, não teve tantos comícios, e a falta, talvez, de uma unidade maior das forças de esquerda impediu que surgisse
um movimento mais forte contra o golpe. Eu acho que, num certo sentido, o Bolsonaro navega nessa situação, porque ele assume o papel de antissistema, um papel que cresce no mundo todo e cresce com razão, porque a política cada vez menos nos representa, a política institucional está completamente corrompida pelo poder político, e as pessoas estão sofrendo e estão vendo que o sistema político não é capaz de expressar os seus desejos políticos. Então, surge, por conta disso, um espaço enorme e que nós não soubemos, por enquanto, ocupar nessas eleições. Talvez manifestações como essas, tivemos nos anos anteriores, tivemos esse ano, as grandes manifestações de protesto contra o assassinato da Marielle. Infelizmente, os partidos políticos não foram capazes de dar consequência a isso. Tivemos, em 2016, grandes manifestações contra o golpe, que foram depois interrompidas quando cada um foi tentar cuidar do seu papel nas eleições. Então, quem sabe, e a forma como ela se espalhou, a forma como ela tem sido rechaçada, inclusive pessoas que estão participando da mobilização foram agredidas hoje no Rio de Janeiro. O pessoal do Bolsonaro tentou capturar o grupo das mulheres que está convocando a manifestação, mas a forma como está surgindo, não sei vocês, mas eu vejo assim nas redes sociais um bando impressionante de gente convocando, chamando. Não, e esse otimismo, com sentido muito claro, eu acho que pode dar uma outra cara para o dia 7 e para o dia 21. Obrigado a vocês por terem vindo.